Mas antes daquilo que nós vamos ministrar junto com os irmãos, nós vamos nos introduzir com uma pergunta, porque meu objetivo hoje, nós estivemos orando, preparando essa palavra, mas meu objetivo hoje, número 1, é tentar desmistificar na nossa mente algo que eu tenho visto não só nas nossas igrejas da Paz Church, mas nós trabalhamos e apoiamos já diversos trabalhos com Igreja Batista, Presbiteriana, Quadrangular. Nos tempos que estamos trabalhando no ministério, já tivemos acesso a muitos ministérios. E em todos os ministérios, basicamente, que nós temos feito contato, nós vamos ministrar hoje à noite algo que para mim é um desafio para ver a mudança, através da influência do Espírito Santo completamente. Não vamos fazer a pergunta, mas se nós fizéssemos a pergunta hoje à noite, quem tem no nosso meio certeza que o seu chamado, obrigado, homem de Deus, que o seu chamado é um chamado para ser profeta? E se nós fizermos essa pergunta, em todos os ambientes que a gente esteve, nós vimos 1 ou 2 irmãos que realmente levantaram a mão dizendo: eu sei que o meu chamado é de ser profeta, porque Deus flui em mim através da profecia de forma natural. O ministério profético na Bíblia não era a pessoa dar uma profecia e nunca mais, era um ministério constante, permanente. Então esse ministério profético, ele não é muito comum no meio das nossas igrejas. Porém, todavia, no trabalho que nós fazemos com células, ou o trabalho de life groups, que é o nosso novo nome, que estamos usando nas nossas igrejas, existe algo que nós precisamos deixar Deus mudar. Por qual das razões? Esse texto de Lucas capítulo 4, não sei se nós temos ele para que os irmãos acompanhem conosco, Lucas capítulo 4, o versículo 24 de Lucas. Se você tiver Bíblia, você pode abrir. Se você só tiver também o seu celular com a Bíblia, você pode abrir comigo. Em Lucas capítulo 4, versículo 24, Jesus ministra essa palavra, e no meio da ministração dele, ele fala sobre como um profeta não é bem recebido na sua própria casa, não é aceito. Normalmente o profeta não é aceito na sua própria casa. Jesus disse assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Mas se nós perguntamos aqui, quem aqui é profeta por chamado, por ministério, por vocação, nós vamos ver muitas poucas mãos, porque normalmente em plateias que a gente teve com 200, 300 pessoas, nós vimos 1 ou 2 mãos que a pessoa realmente reconhecia o seu chamado profético. Porém, de alguma forma, em algum lugar da igreja, foi instituído um pensamento, uma mentalidade totalmente errada com relação a esse texto. Porque esse texto está dizendo que nenhum profeta ele é bem recebido, ele é bem aceito em sua própria casa, em sua própria terra. E muita gente pegou esse texto, traduzido por uma voz completamente antibíblica, seria essa voz, de achar que se um profeta não é bem recebido na sua própria terra, eu não serei reconhecido na minha casa como pregador do Evangelho, porque profeta não é bem recebido na sua própria terra. Então eu também não serei bem recebido na minha própria casa, porque um profeta, foi Jesus que disse, irmãos, o profeta não é bem recebido na sua própria casa. Mas isso não tem nada a ver. Isso foi uma mentalidade que surgiu no meio das igrejas aonde eu passei, onde nós já vimos pessoas com esse pensamento. Eu não dou meu testemunho no meio da minha família porque o profeta não é bem recebido na sua própria terra. Eu não falo de Jesus para meus parentes porque Jesus falou. Jesus não falou isso. Jesus não falou isso com você porque você mesmo não levanta a mão dizendo: eu sou profeta. Então não se encaixa com você. Nós tivemos em público com mais de 500 pessoas, e eu digo: cadê os profetas? Nós tínhamos 2, então os outros não são profeta. Então eu não posso pegar esse texto e dizer que esse texto é para mim, porque eu não sou profeta. Todavia, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus usa outro contexto com relação a quem sou eu e quem é você.
E é nesse texto de Atos 1:8 que nós precisamos nos encaixar. Porque se nós ficarmos presos, achando que porque o profeta não é bem recebido na própria terra, e eu, como se eu tivesse me considerando agora o profeta, porque eu não vou pregar para os meus irmãos, porque profeta não é bem recebido. Então eu passei em algum lugar da história da igreja, a igreja entrou num cano de engano, pensando que porque Jesus falou sobre o ministério profético, eu não posso falar porque profeta não é bem recebido na própria casa. Você não se encaixa, você mesmo sabe que você não é profeta. Então tire aquele texto da sua circulação e entre nesse texto aqui. Porque esse texto aqui é que se encaixa comigo e com você. Jesus disse o seguinte: e vocês, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês vão receber poder para ser testemunha. Agora aqui se encaixa comigo e com você. Porque nós estamos dentro dessa palavra, não é do ministério profético, onde eu não posso profetizar na minha própria casa. Jesus não disse que todo mundo é profeta, Jesus não falou que todo mundo é profeta, mas Jesus falou que todos nós, por receber o Espírito Santo, nos tornaríamos testemunhas. Agora aqui que o negócio pega. Porque dentro do chamado que eu e você tem, dentro do espaço que a Bíblia nos colocou, dentro do tempo que nós estamos dentro desse período exato, onde o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ungiu a igreja, capacitou a igreja, deu poder à igreja para que ela seja testemunha. E testemunha é outra coisa, testemunha não tem nada a ver com profecia. Testemunho não tem nada a ver com o ministério profético. Ministério profético era uma coisa, ser testemunha é outra totalmente diferente. E os life groups, Deus nos deu essa visão de forma poderosa para o meio da igreja no mundo todo, para fazer com que isso aqui pudesse se tornar prática na nossa vida e na nossa casa. O primeiro lugar aonde eu devo ser testemunha é exatamente aqui dentro. Jesus disse o seguinte: vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e em todos os lugares, até os confins da terra. Quando Jesus fala de Jerusalém, Jesus está falando do nosso ambiente, porque Jerusalém era a capital de Israel, até hoje ainda é, né? Jerusalém é a capital do povo judeu. Jesus estava dizendo: olha, vocês vão começar a testemunhar dentro de casa, não é profetizar, é testemunhar. Porque se alguém acha que o profeta não era bem recebido dentro da casa dele, da família dele, entenda que Jesus disse que o testemunho número 1, meu e seu, começa dentro da minha própria família. Esse ambiente, alguém disse: mas irmão, eles vão apontar o dedo, que eu já vi gente falar assim, vai apontar o dedo para mim e vai dizer: mas quem é você para falar para mim? Eu te conheço, rapaz. Tu era beberrão de cachaça, tu usava droga, tu era mentiroso, tu era ladrão, desonesto. Aqui é que está o milagre. É aqui que existe o milagre. O milagre não é o contexto da pessoa não ter sido. Você pode até chamar os olhos da sua família e dizer: olhe para mim, veja quem eu era. Porque aqui é que é o seu testemunho. Realmente eu era o ladrão, eu era o mentiroso, eu era o bicho das 7 cabeças, eu era o terror. Mas veja o que Deus fez na minha vida. E aqui é que é o testemunho. Não é que o profeta não é bem recebido na sua própria casa, como a igreja, em todos os lugares que eu passei, vi pessoas dizendo: eu não falo de Jesus para os meus parentes, porque profeta não é bem visto em casa. E Jesus não chamou você para ser profeta na sua casa, Jesus chamou para ser testemunha, começando em Jerusalém. Irmão, não existe lugar mais especial para você dar o seu testemunho do que dentro da sua família. Lá que é o ambiente número 1, lá que é o lugar que eles vão olhar e vão ver a mudança do Evangelho, o que o Evangelho fez na tua vida. Lá é o lugar onde a tua família vai analisar, a tua esposa vai te ver, e vai ver que você deixou aquela vida errada, antiga tua. Que teu marido vai olhar, irmã, e vai ver o que Deus fez na tua vida. E você vai poder dizer para ele: você está me vendo, eu sou testemunha viva.
Você é uma testemunha ocular do que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher que se expõe a Deus. Deus nos chamou para viver isso aqui dentro do nosso lar. Você é para ser testemunha iniciando na tua Jerusalém. E esse texto ele se encaixa especialmente aos life, porque os life eles são dentro do lar. O life ele é feito por família, é uma reunião de família. E lá é um ambiente onde nós vamos testemunhar realmente da mudança. Não se esconda para não pregar para as pessoas, principalmente para a sua família, dentro do texto do profeta, porque você não é o profeta, mas você é a testemunha. E por isso nós temos que mudar essa mentalidade, que se nós tivermos hoje um grande sucesso desse Tadel, é que Deus mude a nossa mentalidade, nosso entendimento, nossa compreensão. Irmão, nossas famílias precisam de ver na prática o que o Evangelho pode fazer. Na tua casa, quando Deus chamou você, Deus não chamou você por acaso. Você é como se fosse, não sei se você já leu a história do cavalo de Troia. Foi uma guerra muito antiga, mas que eles deixaram de presente uma armadilha dentro de um outro país, e dentro dessa armadilha tinha um monte de soldado escondido. Você é o soldado que Deus levantou e colocou dentro da tua casa. Você é o homem. Deus, eu não sei o que tem pessoas que estão esperando. Eu estou esperando que o Alessandro vá lá em casa falar de Jesus para a minha família, que o pastor Francinaldo, que o irmão João vá. Irmãos, Deus levantou, foi você dentro da sua casa. Deixe Deus lhe usar. Você não precisa de visita de mais ninguém na sua casa, além de você. Você é a chave que Deus começou a mover dentro da tua família para salvar a tua família de modo geral. Você é o primeiro dessa fluência do Espírito Santo na tua casa. A Bíblia diz que Ele começou uma boa obra em nós. Ele começou uma boa obra na minha vida, e Ele quer completar essa boa obra em mim, e através de mim, influenciar toda a minha família. Nós temos que levantar a nossa vida cristã a um nível de testemunho tão alto, que as pessoas não tenham razão de apontar o dedo para a gente. Que esse é o nosso desafio. Nós temos que sair, nós viemos de uma história complicada realmente, pessoas que vêm de uma história cheia de problemas, mas deixa o Evangelho te transformar de tal maneira, que chega ao nível onde em qualquer reunião da família do seu tio, dos seus primos, dos seus avós, dos seus bisavós, você chega lá e dizer publicamente: vocês lembram de mim? Eu era o João Ninguém, beberrão de cachaça, que usava drogas. Eu era esse homem. Eu estou aqui vivo na frente de vocês. Veja o que Deus fez na minha vida e na minha casa, e o que Deus pode fazer na sua vida e na sua casa. O livro do profeta Isaías, ele profetizou mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Mas ele disse que um dia ele viria. Ele iria tomar sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele disse: olha, o castigo que vai trazer a paz à humanidade vai ser levado sobre ele. Ele vai morrer, ele vai ressuscitar, mas um dia ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Eu não sei se você já parou diante do espelho e olhou para você mesmo, e olhando no seu rosto no espelho, viu naquele espelho e reconheceu: eu sou o fruto do penoso trabalho de Cristo. Eu sou fruto do penoso trabalho da cruz de Cristo. Irmão, nós temos que reconhecer isso. Nós temos que chegar diante da nossa família como testemunha, não como profeta, porque nenhum aqui tem exercido o ministério profético, pelo que nós sabemos. Mas temos que chegar diante da nossa família como testemunha e dizer para eles: eu sou fruto da cruz de Cristo. Eu sou fruto, a salvação chegou até a minha vida por causa do sacrifício da cruz, e essa mesma salvação vai se espalhar na tua casa se você entender isso, se você transmitir isso. Deus fez um projeto para nós, e nós não podemos errar o alvo de Deus, porque a nossa geração é rápida. Eu estava orando hoje, me lembrando, só nesse ano, na minha casa, nós estamos no mês 8, já morreram 4 parentes meus, primos de 2º grau, de 3º grau, e essa semana faleceu um primo meu lá em Manaus, e eu chorei por causa dele. Eu falei de Jesus muitas vezes para ele,
Não sei se na hora ele levou em consideração, mas eu evangelizei ele até o último dia de vida dele. O último áudio que eu mandei para ele, ele não leu. Mas isso nos ajuda a entender, irmãos, a necessidade que temos de sermos testemunha na nossa casa, porque não é na minha casa que morrem pessoas, não é na minha família que morre pessoa na sua família. Seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer, seus irmãos vão morrer, seus tios vão morrer, você vai morrer. E se você não entender a necessidade de você ser testemunha na sua casa, você vai ver eles morrerem, e morrerem sem Jesus, se você não tiver sido testemunha para eles. Então nós temos que entender que existe um ministério realmente que Deus nos deu, que não é o do profeta, mas é de ser testemunha na nossa casa, de ser testemunha na nossa life, para que muitas famílias se convertam. Nós temos nos enganado muitas vezes na nossa vida cristã. Nós achamos que ser dizimista na igreja fiel, ofertante fiel, já cumpriu o meu papel. Não é assim não. Nós temos uma máxima no meio dos casais, que presente não substitui presença de marido e pai dentro de casa. Agora eu quero que você entenda, dizimar e ofertar na igreja não substitui o teu testemunho de vida cristã em lugar nenhum. Ser dizimista fiel é dever de todos nós, ser ofertante fiel é dever de todos nós, congregar é dever de todos nós, testemunhar é outra coisa. Testemunhar envolve palavras, testemunhar envolve afeto, envolve preocupação, testemunhar envolve abraço, envolve tempo. Testemunhar vai muito além do que a gente ser fiel em congregar, em dizimar, em ofertar, vai muito além. Nossas lives não precisam de homens apenas que são fiel em ir na live. Nós precisamos que você se empenhe para levar novas pessoas a conhecer Cristo, para dar o seu testemunho no teu trabalho. Não é só na live que nós vamos dar o nosso testemunho, nós precisamos dar o testemunho na nossa escola. Às vezes eu fico ouvindo minha esposa dar o testemunho e às vezes dá vontade de chorar, porque é uma realidade. Minha esposa estudou por 3 anos numa sala de aula com um cidadão que era crente. E no dia que minha esposa se converteu, ela converteu no dia que eu preguei em uma de nossas igrejas em Santarém. E ela disse que a pregação, ela converteu no domingo, na segunda-feira ela chegou na escola dela extremamente animada por aquilo que aconteceu na vida dela. E ela estava na sala de aula junto com os amigos e ela começou a falar de Jesus. E esse amigo dela, que fazia 3 anos que estudava de sala em sala, turma em turma, chegou perto dela e disse: eu também sou crente. 3 anos juntos, e ele nunca disse na sala de aula: eu sou crente. Nós não podemos viver a vida cristã assim. Em 3 anos, vai morrer muita gente ao seu lado, vai morrer muita gente ligado a você, você vai perder amigos, e se você ficar calado, pode ter certeza, meu querido, se eles não conhecerem Jesus, a Bíblia não dá alternativa B, a Bíblia só tem uma alternativa, que é Cristo. Jesus disse em Mateus 4,4, nem só de pão o homem viverá. Não é só de pão que a gente vive da palavra. Nós temos familiares que trabalham dia e noite para ganhar pão, para ter riqueza. Até nós achamos que a nossa vida tem que estar limitada ou estar direcionada em trabalhar e ganhar muito dinheiro. Mas enquanto isso, as almas se perdem. Não é de pão que elas vão para o céu. Não é por pão que elas vão para o céu. Elas vão para o céu por causa da palavra, por causa do Espírito, por causa de Cristo, por causa do poder de Deus. E quem fala do Espírito e do poder de Deus é você. É você que fala. Não se atrase. Eu quero que você entenda isso. Não se atrase com sua família. Não se atrase em dar o seu testemunho de vida cristã de uma forma agressiva dentro da sua casa. Porque se você se atrasar, você vai ver eles se perderem. E você vai ficar olhando. Eu pedi ajuda de um homem essa semana passada. Eu achei o WhatsApp dele e eu pedi ajuda dele. Porque nós tínhamos alguém doente também que morreu.
e a gente parece que anda cercando os defuntos, mas não é. É porque a gente tem pressa em muitas situações. E eu mandei um WhatsApp para esse senhor, eu disse, eu preciso de uma visita, de alguém que está no hospital na sua cidade. Ele disse, eu não vou mais na igreja, eu não congrego mais, eu não sou mais crente. E aquela pessoa doente era um amigo de nós dois. Eu disse, se você não fizer essa visita, ele vai morrer sem ouvir o evangelho. Ele não fez a visita. Nós não podemos nos atrasar. Se você se atrasar, as pessoas vão morrer, não vão ficar esperando. Tem situações que você vai abraçar uma pessoa saudável e vai ser a última vez que você vai abraçar ela. Se você não falou nada de Jesus para ela antes, ficou esperando, você pode se atrasar e perder o pulo do gato. Eu lembro, nós estávamos em Manaus em um aniversário, e eu lembro desse garoto. O pai dele tinha dado uma moto de presente para esse rapaz. Ele foi no aniversário de 18 anos dele. E nós estivemos nesse lugar e convidamos esse garoto para ir para a igreja, e ele olhou para a gente. E ele disse, quando eu ficar velho, eu vou. Agora eu tenho 18 anos, cara. Agora com essa moto linda aí, eu vou curtir a vida, eu vou namorar muito, eu vou pegar muitas minas. E era um domingo à tarde, aquele dia. Aquele garoto saiu naquela moto, alguns talvez conhecem o bairro de Compensa, lá em Manaus. E um carro acidentou ele na esquina, no sinal. E ele caiu com a cabeça no meio-fio e a cabeça dele explodiu no impacto. E aquele garoto de 18 anos nunca chegou a ficar velho. Então não pense que seus filhos vão ficar velhos. Não pense que os seus amigos vão ficar velhos. Porque nós já abraçamos crianças de 5, 6 anos de idade e elas não chegaram nem aos 8 anos de idade. Então não fique esperando, não se atrase. No livro de Lucas, capítulo 23, versículo 28. Lucas 23, 28, se você tiver, leia comigo. Jesus virou-se para elas e disse, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês mesmos e pelos seus filhos. No dia que Jesus foi crucificado, ele usou a mesma expressão que eu estou usando quando falo sobre o nosso primeiro lugar da gente ser testemunha viva, é em Jerusalém, que é a nossa casa. E Jesus disse para aquelas mulheres que choravam enquanto ele carregava aquela cruz, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês. Chorem pela sua casa. Irmãos, muitos de nós estamos nos tornando juízes dentro das nossas famílias, dentro do nosso espaço de influência. A gente fica olhando para o nosso vizinho porque ele bebe e acha que porque ele bebe ele merece ir para o inferno. Nós ficamos olhando às vezes para a pessoa que rouba e como se nós fôssemos juiz. A gente até se limita de não falar de Jesus para ele como se a gente estivesse achando que ele merece ser condenado. Eu já vi isso em muita gente. Quando você às vezes tem um parente que ele tem problemas às vezes homossexuais, problema com droga, problema com álcool. E tem muitas pessoas que parece que olham para aquele cidadão, para aquele homem, para aquela mulher, e parece que essa pessoa agora ele tá tendo o direito de nem falar de Jesus para ela, porque ela merece pagar. O inferno não foi feito nem para mim, nem para você, nem para os nossos filhos, nem para os nossos irmãos, nem para os nossos parentes. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Porém, se você se posicionar como se você fosse um juiz, que acha que o teu vizinho, que aquele cidadão que faz coisas erradas, não merece que você chore por ele, que você ore por ele, que você o abrace, que você despeje o amor de Deus sobre a vida daquele homem.
você não entendeu o amor de Cristo. Porque no dia que Jesus mandou essas mulheres chorar pelas suas famílias, Ele estava dando essa mesma ordem para a gente. Por isso que os 2 grandes mandamentos da Bíblia hoje é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porém, se nós nos posicionarmos como juiz sobre pessoas, nós não vamos amar eles. Nós não vamos nem se importar com eles, nós não estamos nem aí. Às vezes você vê um bêbado caído na rua e tem pessoas que viram a costa. Às vezes a pessoa vê uma pessoa que é de má fama e ele não quer nem olhar para o rosto, ele não tem disposição de dizer Jesus te ama. E não é assim que funciona. Não foi para isso que Deus te chamou. Ele nos chamou para ser testemunha, começando em casa e saindo para fora. E se você não fizer isso, Jesus não vai vir aqui pregar novamente lá na sua casa. Jesus não vai vir pregar para os teus vizinhos, Jesus não vai vir pregar para a tua família. Talvez nunca eu ou o seu pastor vai poder ir pregar para o seu vizinho. Se você não fizer, você perdeu eles. Você perdeu a oportunidade de conduzir eles para o céu. Ah, mas eu já falei uma vez. Jesus não mandou a gente falar uma vez. Jesus, quando fala sobre esse assunto de uma vez, Pedro pergunta para ele: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Perdoar. Ele disse: pelo menos 490 vezes, se for necessário, por dia. Se para perdoar eu teria que trabalhar pelo menos 490 vezes nessa ação de perdão, ainda mais para perseverar. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus tem um projeto de vida para você. Jesus não era só 490 vezes não, meu irmão, não se canse. Não se canse de falar para os teus filhos, não se canse de falar para o teu vizinho, não se canse de falar para os teus amigos. Ah, mas ele se desviou. Não se canse. As pessoas não pecam como se fosse assim algo sobrenatural. Essa pessoa pecou, é anormal. Todos nós pecamos. Se nós fôssemos esperar que Jesus subisse na cruz, porque nós somos bonzinhos, Ele nunca teria subido. E entenda isso. Hoje nós estamos indo para Dom Eliseu. Nós já começamos a igreja lá. Começamos com uma life group. Deus está trazendo uma unção lá assim, que a gente chora junto com os irmãos, conversando com eles todos os dias. Nós começamos uma live, começamos um culto que não era para ter começado, nosso alvo era só uma live, mas os irmãos disseram: irmão, se o clima está fervendo. Nós começamos lá com 4 casais, eu e a irmã Rivânia, o antigo pastor com a esposa, e mais 2 casais que estavam, que nós tínhamos ligação em Dom Eliseu. Então nós começamos lá, 3 casais de lá, juntamente com minha esposa, né? Então somos 4 casais. E nós temos poucos dias, nós fizemos acho que uns 8, 10 cultos, acho que 8 cultos só. Nós estamos quebrando, né, a casa de 40 pessoas, nós arrumamos um local, mas nós já fomos, essa semana o irmão nos ligou e disse: olha, lá não cabe o pessoal. Nós colocamos 50 cadeiras, ele disse: não cabe mais lá, o pessoal já estão, as crianças, e eu digo: eu vou falar com os irmãos daqui de Castanhal, para a gente resolver esse problema lá. Mas estamos trabalhando junto com o pastor, nosso alvo é ir em janeiro para lá, mas eles disseram: não tem como nós fazer, nós vamos ter que fazer 2 cultos. Mas eu fiquei pensando, o irmão cede à frente da casa dele, como é que vamos fazer 2 cultos na frente da casa do homem, meu Jesus? Mas Deus está fazendo algo tremendo. Começamos uma live, aí essa live multiplicou, tínhamos 2, aí a live encheu, engordou. Amanhã vamos começar a 3ª live lá, e nós não sabemos o que Deus vai fazer naquela cidade. Mas uma coisa eu sei, irmão, se nós não nos atrasarmos, nós podemos pescar muitos peixes para Cristo. Se nós trabalharmos em cima desse modelo que o pastor estava compartilhando conosco sobre comunhão objetiva, lá em Dom Eliseu nós estamos fazendo comunhão objetiva. Nós estamos fazendo investimento lá com um objetivo bem definido. Qual é o nosso objetivo? Dar testemunho que Jesus transforma a vida. Colocar pessoas lá que estão dando testemunho: veja o que Deus fez em mim. E as pessoas estão se chegando lá, enchendo lá o espaço, as lives, ficando cheia por pessoas que estão dando testemunho. Torne sua vida, seja na prática. Não se engane, não deixe o inimigo enganar sua mente, dizendo: eu não posso testemunhar para minha família, porque eles vão apontar o dedo para mim. Pois você deve
testemunhar no meio da sua família, dizendo: apontem o dedo para mim, apontem. Pode acusar o que eu fui, porque eu realmente fui. Eu fui. Eu não estou dizendo aqui que eu não era errado, eu estou dizendo aqui é que Jesus mudou minha vida. Pode apontar. Tem pessoas que ficam, parece, com medo de testemunhar no meio dos primos dele, porque vai dizer: olha, agora só quer ser. E aí você pode dizer: agora é que eu sou. Naquele tempo eu era uma vergonha. Naquele tempo eu fazia minha esposa chorar de tristeza, eu fazia minha mãe chorar de tristeza, eu fazia meu pai não dormir à noite. Naquele tempo eu era uma derrota na minha casa, naquele tempo eu era uma ovelha negra na minha família. Olhe para mim e veja o que Deus pode fazer na vida de um homem. É por isso que Jesus disse: sejam minhas testemunhas. É por isso, dentro da sua casa não existe testemunho maior do que você. Então deixe Deus lhe usar lá dentro, deixe Deus fazer de você realmente o modelo, para que sua família olhe e crie esperança. Comece a olhar para você mesmo dizendo: Senhor, eu sou o fruto do teu penoso trabalho, eu sou o fruto da cruz de Cristo. E deixe Deus usar a sua vida, porque Deus não vai ter outros frutos, talvez dentro da sua casa, se você não disser nada lá.